Boa noite, deixa eu chamar a galera. Oi, amores. Ai, deixa eu organizar aqui. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Paulinha? Tudo bem, Adenias? Adenias, deixa eu te chamar, ou você, deixa eu chamar você, peraí. Só informando que hoje a gente vai ter um convidado especial. Vamos falar sobre educação financeira com o consultor financeiro Adenias. Gratidão. Deixa eu chamar ele. Peraí. Boa noite, Kisla. Olá! Tudo bem, querido? Olá, Marta. Muito boa noite. Boa noite a todos que já estão em conexão com a gente. Vou ver se eu Tudo abaixo ótimo. isso aqui. Tá tudo Tudo bem? ótimo. Tudo. Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Amores, antes de eu começar até apresentando a Denise, eu queria fazer uma pergunta a vocês, para a gente ter uma ideia do público desse momento, como é que tá. Quem tem aqui já estudou, já teve contato com a educação financeira? Eu não tive. Não tive. Tá. Mas às vezes alguém, por causa da profissão, ou até por causa de visão mesmo, teve contato com isso. Boa noite, Sueli. Quem já teve? Fábio, escreve aí. Nada de timidez, hein, gente? Vamos lá. Gente, eu fiz um chazinho aqui, porque eu tô meio gripada. Peguei uma chuva domingo, né, Denise? Daqui no Rio de Janeiro, choveu muito. Ó, Jorge já. Além do Jorge, mais Legal. ninguém à noite. Olha aqui, isso lá também. Galera, acho que vai ser para mim. Essa Sueli não teve, das minhas. Uhum. Seja bem-vinda aqui. Isso é minha convidada. Ah, é? Oi, Kissila, tudo bem? Ah, então Sandra Kissila Vieira. não pode responder, hein? Boa noite a todos. Oi, Rosana. Sandra, muito boa noite. Gratidão aí pela participação. Como se você dizer, né? Compartilha, aperta o aviãozinho assim, Ah, é compartilha com os verdade, gente. amigos. Tem que- Eu esqueci disso, é verdade. Tem uma setinha aqui, se vocês apertarem, vocês podem convidar as pessoas. Eu falo sempre assim, convido os amigos, familiares e inimigos, porque assim os inimigos vão ter o que fazer e param de encher o saco da gente, né? Ai, que bom, Ah, legal. Priscila. É um prazer. Então, amores, deixa eu apresentar, né? Primeiramente, porque tem uma galera que não me conhece. Eu sou Marta Fernandes e eu tenho várias formações, tá? Sou formada, minha primeira formação foi de educação física e eu fiz outros tipos de formações, como hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, constelação sistêmica com bonecos, mentoria, coach, um monte de coisa. E eu tenho dons espirituais desde os 3 anos de idade, mas uma das coisas que eu sou autônoma, não chego autodidata, nunca cheguei, eu sou até frequento a religião, mas eu nunca falei assim, você segue uma doutrina e tudo mais. Eu meio percebi que a espiritualidade pode ser usada na prática sem ter nada a ver com dinheiro. Quer dizer, com dinheiro não, com coisa de religião. E o dinheiro, a gente sempre separa a espiritualidade aqui e o mundo material ali. E está tudo junto, porque na minha percepção tudo é espiritual e o mundo material está dentro da espiritualidade. E se você não está bem com o dinheiro, assim como se você não está bem na sua saúde, você nem consegue ter essa percepção maior, né? E aí esse querido do Ademir, a gente se conheceu no Solo Sagrado, lá em São Paulo, numa situação bem legal, bem descontraída. Eu tinha que fazer um trabalho, a gente se separou, cada um foi para um lugar fazer catar umas coisinhas que ficam nas estradas, tipo assim, umas graminhas. E ele, por acaso, estava chovendo, ele ficou perto de mim. Aí
Ele fazia assim, as graminhas dele saíam com maior facilidade. E eu lá apanhando, aí eu falei, caramba, ele deve ter uma técnica para fazer. Aí ele falou assim, ele é muito amoroso e muito generoso. Ele falou assim, não, ó, faz assim. Aí foi me ensinar a fazer. E nisso a gente bateu um papo e a gente está amigo e está aqui até hoje, né? Gratidão. Agora eu passo a bola para você se apresentar, tá? Bom, Marta, gratidão, né, pelo convite, pela cordialidade em trazer esse diálogo, na verdade, dentro do seu canal. Eu sou Adenias Gonçalves Filho, eu tenho uma carreira no mundo empresarial, no mundo corporativo aí de muitos, muitos anos. E nos últimos 15 anos, mais ou menos, eu resolvi me dedicar a finanças, porque é uma coisa muito interessante, né? Eu fui financeiro, de grande corporação, cuidei muito bem das finanças corporativas e confesso que pouco olhava, né, com a acuidade que eu olho hoje, o planejamento financeiro. Então, na verdade, que santo de casa não faz milagre, então passei também por todos os desafios de desorganização financeira, especialmente depois que eu mudei de foco na minha carreira, saí do mundo corporativo, resolvi estudar educação financeira, pessoal, né? Educação financeira pessoal, e aí tive a grande oportunidade de trabalhar com profissionais voltados para a educação financeira para o ensino e para levar a educação financeira para dentro das corporações. E aí eu trouxe para o Rio de Janeiro uma franquia de educação financeira, tive a oportunidade de implementar esse conceito, né, de planejamento financeiro para os professores em diversas escolas, especialmente escolas particulares, e depois comecei então a trilhar esse conceito, né, de uma metodologia de orientar os professores no sentido de eles se empoderarem da orientação financeira para depois compartilhar com as crianças como eles poderiam ensinar as crianças a trabalhar melhor com o dinheiro. Foi um projeto que levou uns 2, 3 anos, que depois eu resolvi desistir do projeto, resolvi seguir também mais carreira solo, criamos o Bem Financeiro, que é um outro projeto, bemfinanceiro.com.br, onde a gente tem vários conteúdos, né, voltados para a educação financeira para a pessoa física. O Bem Financeiro? Tá ativo, tem bastante conteúdo. www.bemfinanceiro.com.br, isso. Tem muitos conteúdos, tem artigos no blog que eu escrevi. Eu diria que está meio parado, né? Eu tenho deixado um pouquinho de lado por outras questões de prioridade também, mas gosto de escrever, quando eu me inspiro, sai alguma coisa interessante. Né? Até recentemente escrevi um artigo para uma revista do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, que foi bastante interessante, falando sobre finança mais corporativa, né? E o título era se você vai deixar a sua empresa falir ou coisa desse tipo. Mas no sentido de também levar esse outro olhar, que é um trabalho que eu desenvolvo em finanças corporativas, né? Procurando levar um outro olhar para o empresário de como ele pode cuidar bem das finanças da sua empresa, para que ela possa crescer, gerar emprego, gerar resultado, gerar participação de lucros e assim por diante. Né? Trazer os colaboradores para colaborar de uma forma muito efetiva e com bastante produtividade. Então, esse é um trabalho que eu... Acaba de falar. Não, esse é um trabalho que as duas vertentes, né, que eu vou dizer que sou educador financeiro 360 graus. Né? Cuido de finanças pessoais, investimentos, também da orientação pessoal de investimento e também de pessoa jurídica. Então, meu trabalho hoje focado na pessoa jurídica é voltado para empresas e prestadoras de serviços dentro do Simples Nacional. Esse é o foco que eu estou desenvolvendo. Claro que outras qualificações tributárias também é enquadrado, mas preferencialmente nessa área de prestadores de serviço. Então, o que acontece? Eu acho assim, legal isso de você ter falado que você cuidou das finanças da empresa e acabou não olhando as suas finanças pessoais, né? E nós somos uma empresa também. Eu penso assim, a sua vida é uma empresa que você tem que pensar no seu futuro, você tem que pensar hoje, está muito claro que não dá para a gente contar com o governo, não dá para contar com a aposentadoria, e não só no Brasil como no mundo, e que a gente tem que ter uma nova percepção, a gente tem que ter um novo ponto de vista, um novo olhar sobre isso. Então a gente precisa rever os paradigmas e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é bacana é que como você teve a vivência de, eu acho, quebrar, né? Assim, que não tem importância isso.
sabe? Eu acho, gente, muito importante isso, um profissional que admite que quebra, qualquer profissional que foi bem sucedido quebra, isso não tem problema nenhum. E eu acho bacana a pessoa falar, eu passei pela essa experiência e eu superei essa experiência, que aí ele ganha duas vezes, né? Ele não tem só teoria. Ele sabe o que que é a É isso aí. frustração, a falta de visão, mas eu gostaria até de falar assim, primeiramente, como é que você começou a se colocar em dia, você por você mesmo? Porque eu acho que isso vai servir para muita gente. Muitas vezes nesse Brasil a gente pode ver hoje em dia que o número de dívidas é muito grande, né? O número de inadimplência está muito grande. E as pessoas, às vezes, não estão sabendo administrar até internamente as emoções, não estão sabendo como é que por onde elas começam. Eu acho que você poderia dar uma luz sobre isso para a gente. Então, eu acho que o primeiro ponto assim, interessante de poder comentar da experiência, porque hoje eu uno, evidentemente, o conhecimento acadêmico, né, os estudos que eu fiz, que continuo fazendo, e a própria experiência. Né? Nada melhor do que você passar pela experiência e poder contribuir com esse olhar, né, para as pessoas. Uma das coisas que eu gosto de comentar, quando eu estava no mundo corporativo e depois saí para o mundo privado, vamos dizer assim, finanças pessoais, é que eu não sabia quanto eu custava. Né? E aí o que é interessante? O que é interessante? A gente vai sendo promovido ao longo da carreira, vai ganhando bastante dinheiro, tal, etc. E aí você Deixa gasta eu e te ganha. falar Né? uma coisa aqui. Você Você sabe, ganha. isso é legal, gente. Olha, duas coisas. Vocês podem fazer pergunta até a hora que quiser, que a gente lê e responde. E eu até achei uma coisa interessante. Quem está aqui, tem 9 pessoas aqui, você sabe o seu valor? É legal isso. Porque às vezes tem gente aqui que pode não ter educação financeira, mas tem uma ideia do seu valor. E aí eu até achei interessante isso. Enquanto ele está falando, eu vou perguntar a você: você sabe o seu valor profissionalmente? Né? Então, Pode falar, só querido. para continuar né, esse ponto de vista, que eu não sabia quanto eu custava, o que é você não saber quanto você custa? A empresa banca seu plano de saúde, a empresa banca moradia, muitas vezes, a empresa banca o transporte, a gasolina, o motorista, tem diversos benefícios que você vai agregando e, na verdade, no final do mês, ou ela te reembolsa ou paga direto e assim por diante. Quando você sai do mundo corporativo e vem para o mundo privado, vamos dizer assim, pessoal mesmo, você começa, aquelas contas continuam caindo, né? Você não vai ter como pedir reembolso para ninguém, né? Então, aí que você começa a perceber, fazer conta, você começa a fazer o orçamento, começa a ver exatamente qual o padrão de vida que você desenvolveu ao longo do tempo, qual foi o tamanho do custo fixo que você agregou na sua vida pessoal, e aí você vê que precisa fazer um realinhamento. Não tem jeito. Então, o grande primeiro passo é a gente sempre revisitar nossos processos de consumo, vamos dizer assim, de gastos, e a partir daí você fazer uma avaliação. O que é realmente necessidade, né, ou o que realmente é aquilo que nós desejamos ou merecemos. Né? Estamos naquela linha, naquela vertente, eu quero, eu mereço. Né? Adenias, dá um exemplo, porque eu acho que às vezes a gente fala, você tem o domínio do assunto, mas a gente, quando você fala assim, revisitar os gastos, o que é necessidade, o que não é, dá um exemplo, porque muitas vezes a pessoa não pegou porque não está no métier daquele assunto, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo bastante prático, né, que foi uma experiência com um casal. Estou lá analisando o orçamento desse casal e aí identifico que tem gastos com alimentação de R$ 2.000 por mês. Eu até achei que estava errado, tinha uma classificação inadequada e tal. E aí virei para a pessoa, estava fazendo um atendimento pessoal, virei para o rapaz e falei, que gasto é esse aqui? Ele falou, não, Denise, aqui eu e minha esposa trabalhamos fora e almoçamos e jantamos fora todos os dias. Eu falei, uau, cara, que legal, eu adoro comer fora. Eu sou gourmet, gosto de apreciar uma boa comida, tal, etc. E aí virei para a esposa dele e falei, com que dinheiro você está pagando esses R$ 2.000 por mês? Ela virou e falou, não, estou pagando com o meu dinheiro. Aí eu falei, lamento informá-la, mas você não está pagando com o seu dinheiro. Está pagando com o teu cheque especial, você está pagando com o teu cartão de crédito, que não está conseguindo pagar a fatura em dia. Aí ela parou para pensar, caiu a ficha naquele momento, ela falou, puxa, você tem razão, eu não tinha parado para pensar dessa forma. Aí o que você acha que eu posso fazer? Claro, você pode contratar uma profissional, ela vem para sua casa, você faz um menu, ela faz todos os pratos, congela pelo menos um. Se você economizar uma refeição por dia, teoricamente você vai economizar R$ 1.000 por mês.
vezes 12 são 12 mil, que é um conceito que o brasileiro não tem como hábito anualizar os seus gastos. Então, o que eu estava motivando aquela família? A revisitar os seus gastos, a reavaliar outras formas de você não tirar o prazer de você gastar ou consumir, mas outras formas de você fazer o seu dinheiro valer mais. E aí foi muito interessante, porque aí saiu até um papo bacana, no sentido de trocar receita, tal, etc. E aí continuei examinando, né, as contas da família, e tinha lá R$ 600 de comunicação, tal. Aí perguntei o que era um casal. Ah, tem 3 pontos de internet aqui em casa, tem não sei o quê, mais Netflix e tal. Eu falei, poxa, nessa hora eu tinha que ter mais acuidade para não pegar muito pesado, para a pessoa não interpretar que eu estou interferindo excessivamente na vida dela. Aí eu perguntei, que hora que vocês chegam em casa? Ah, 9, 10 horas da noite, que a gente vai jantar e tal. Ah, legal. E o que vocês fazem no final de semana? Ah, a gente visita amigos, parentes, tal, etc. Eu falei, olha, o que justifica você gastar R$ 600 por mês, né, em comunicação, etc., com 3 pontos? Será que não valeria a pena você renegociar, de alguma forma, e reduzir 50%? Se você reduzir 50%, são R$ 300, né, por mês. Vezes 12 são mais 3.600. Mais 12, quer dizer, em 2 contas de análise assim, só superficialmente, né, são quase R$ 16.000. E é muito dinheiro. E aí foi muito interessante, porque foram outros aspectos que caiu a ficha, na verdade, começaram a examinar e fizeram uma reorganização. Em 6 meses já estavam com a vida mais organizada, tinha saído do cheque especial, aquelas coisas todas, porque também ganhavam bem, mas foi, assim, dicas que no dia a dia, que a gente orienta as pessoas a revisitar os seus gastos, como eu disse, não é tirar o prazer de você gastar, é você ver qual outras oportunidades que você pode utilizar o seu dinheiro para ele valer mais, para você tomar uma decisão. Aí vai critério de pesquisa, identificar quais são os hábitos que você tem, reavaliar todo esse contexto do seu padrão de vida, qual o tamanho do custo fixo que você agregou no seu cotidiano. Então é nessa linha que a gente procura motivar as pessoas a ter esse outro olhar, mas sempre fazendo uma referência de que planejamento financeiro não é tirar o prazer de você gastar. Você gastar com maior organização, gastar com maior inteligência, sempre pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, porque o brasileiro, nós não fomos educados e treinados para gerar patrimônio e esse patrimônio pagar o nosso padrão de vida. Culturalmente, nós fomos educados para trabalhar e pagar conta. Trabalhar e pagar conta. E o tempo vai passar. Né? Então, a ideia é estimular as pessoas a estabelecerem propósitos, né? Do porquê e para que eu vou guardar dinheiro. E aí a gente vai continuar daqui a pouquinho. Tem alguma pergunta, Marta? O que é estabelecer propósitos? Como assim? Alguma pergunta? É você estabelecer o que você gostaria de realizar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. O conceito que a gente orienta, conceito geral, né? Cada pessoa vai ter uma interpretação diferenciada, até porque quando se fala de planejamento financeiro, cada consultor vai ter um ponto de vista diferenciado, né? Pela sua experiência, pela sua formação. Então, essa ideia de você estabelecer propósito, olha, e aí quando eu estou fazendo atendimento para casais, até fazendo DR de vez em quando, né, eu estimulo eles a pensar da seguinte forma: vem cá, quanto tempo você é casado? Ah, casado há 10 anos, tal, não sei o quê. Quando casou, você fez lua de mel ou não? Poxa, sabe que não fiz, cara, porque a mulher casou grávida e tal, não sei o que, a gente acabou não fazendo. Então, estabeleça como um propósito você recuperar esse tempo para a sua segunda lua de mel, ou para a sua primeira lua de mel, ou para aquela viagem que você prometeu ao longo desses últimos 15 anos e não cumpriu, né? Especialmente promessas que muitas vezes os pais fazem para si próprio, para a família, para os filhos, e acaba sempre postergando, procrastinando de alguma forma. E sempre vai ter uma desculpa que não faz porque não tem dinheiro, porque não faz porque não tem dinheiro. Então, um dos propósitos é você estabelecer exatamente o que você gostaria de realizar. No curto prazo, até 1 ano, por exemplo, né? No médio prazo, pode ser até 5 anos. E no longo prazo, acima de 5 anos. Quando você define esses propósitos, você começa a ter um outro olhar. Você começa a perceber que você tem que dar mais prioridade a esse propósito, esse objetivo que você definiu, que vai ser, vamos dizer, a poupança que você vai começar a fazer, ou a alocação dos recursos que você vai começar a fazer, até em termos de investimento, para quê? Ter uma satisfação de falar, caramba, eu estou trabalhando, né, estou realizando meu sonho, meu propósito, e inclusive, né, muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, né? Eu sempre pergunto, no sentido das pessoas estabelecer esses propósitos,
Às vezes a pessoa está endividada, está com cheque especial, devendo, cartão de crédito, o nome negativado, tal, etc. Mas quando você estimula a raciocinar sobre esses propósitos, elas falam que quer ter um carro, quer ter uma casa, ter uma moto, fazer a viagem dos sonhos, mas esquece de colocar como uma prioridade também sair das dívidas. Esquece também de colocar como recuperar o crédito no mercado. Entendeu? Então, é esse o sentido que a gente procura estimular. Pode falar. Tem mais coisa para falar, mas eu estou dando esse fôlego que é para as pessoas também poderem fazer. Se alguém quer fazer alguma pergunta, Adenias, fique à vontade. E se, assim, aqui é um bate-papo, a gente aprende junto, tá? Eu mesma estou falando para vocês que eu não tenho muito essa experiência. Eu vim de uma cultura onde meu pai teve muito dinheiro. Meu pai faliu várias vezes, tinha dinheiro, falia, né? E hoje ele não vive numa situação muito legal. E eu vejo assim, eu tenho um perfil que eu segui isso, assim, eu não tenho muito perfil de pensar a longo prazo, sabe? Então eu quero trabalhar isso em mim, eu quero trabalhar esse paradigma para mudar isso. Porque a gente pode ter o prazer a curto prazo, mas a gente também tem o prazer a longo prazo, né? De você se sentir tendo recursos que te amparam para ter uma vida de qualidade. Uma vida de qualidade, entendeu? Assim, e assim, no caso de uma pessoa que chega e fala assim, eu sou autônomo, eu estou com um X de dívida, mas eu não tenho aquele dinheiro certo, fixo. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Dá para fazer também um planejamento mesmo assim? Então, a gente encontra muitas pessoas hoje em dia que são empreendedores, né, autônomos, e é muito comum na área de pessoas que trabalham sob comissão, muitas vezes, né, corretores de imóveis, por exemplo, né, já fiz até treinamento para grandes grupos de corretores, sempre mostrando que, na verdade, como as vendas são variáveis, as comissões são variáveis em função do volume de vendas, em função do valor do imóvel, etc. O que a gente sempre estimula? É você estabelecer um padrão na média dos seus ganhos anuais. Porque as pessoas acabam fazendo um padrão de vida sobre o último ganho que ela teve, que foi uma comissão de um imóvel de 2 milhões de reais que ele teve. Então ele ganhou muito dinheiro, ele começa a estabelecer esse padrão aqui em cima, só que para vender um imóvel de 2, 3 milhões leva muito tempo. Então esse fluxo que ele tem acaba não suportando o tempo que ele leva para conquistar novos resultados, né? Então, a orientação para quem tem renda variável é você minimamente estabelecer qual é o padrão mínimo que eu posso ter de gastos, de custo fixo, para poder estabelecer que a minha renda mensal média vai ser de 5, 10 ou 15 mil, ok, eu estou abaixo desse padrão, e fundamentalmente estabelecer sempre uma reserva financeira, porque as pessoas, de modo geral, não têm uma reserva de liquidez, ou o que nós chamamos uma reserva estratégica, né? Então, especialmente nós que temos ganhos variáveis, eu posso me incluir também dessa forma, né? Quando eu tenho cliente, eu estou ganhando, quando eu não tenho cliente, então eu tenho que estabelecer, né, uma média, né? Porque também sou autônomo, então eu preciso ter esse controle, no sentido de não exagerar muito, né, e ter sempre uma reserva para poder contemplar qualquer sazonalidade aí de clientes que vão levar um pouquinho mais de tempo até para te pagar às vezes, né? Porque consultoria, na verdade, ninguém levanta, amanhece, hoje eu vou contratar um consultor. Tem todo um processo de conscientização, a pessoa entender realmente que passa a ser uma necessidade você ter uma orientação, um ponto de vista externo para poder ela se reorganizar financeiramente. Vale para a pessoa física e vale para a pessoa jurídica também. Aqui tem duas perguntas, olha. A primeira, a Suzana falou assim, ó, pensar a longo prazo é um treino, né? E ao mesmo tempo ela falou, sempre pensei no máximo 2 meses à frente. Depois tem a da Rosana, mas, por exemplo, a pessoa que chega para você e fala, Denise, eu não sei pensar a longo prazo, como é que eu começo? Eu sempre pensei 2 meses à frente. E aí? E isso é uma direção que você tem que dar, mas também eu acho que não dá para... É como se, por exemplo, eu sou formada em educação física. Quando um aluno chegava com um músculo fraco, não adiantava botar, não quero saber a idade dele. Mas se ele tinha um músculo fraco, não adiantava botar um peso grande, que o músculo não ia segurar, ia machucar ele.
Então, você tem que fazer essa adaptação também de treino com a pessoa, né? Como é que você faz isso? Então, tudo é uma questão, o planejamento financeiro é mudança de hábitos, não tem jeito, né? Normalmente as pessoas associam, né, que o planejamento financeiro está conectado com matemática. E aí, como ela não gostava de matemática, né, ela Vou acaba embora. procrastinando. Vou embora. Não, acaba procrastinando e não cuidando do dinheiro. E, na verdade, a gente sabe que planejamento financeiro tem tudo a ver com ciências econômicas, né? Na verdade, tem que ver com ciência comportamental, né? Então, quando a pessoa entende esse processo, né, de que o planejamento financeiro vai depender das nossas escolhas. Então, a ideia, e a Márcia colocou aqui uma colocação, a Márcia, uma querida também, educadora financeira, de altíssimo nível, lá de São Paulo. Agradeço a presença dela, da Emília, e todo mundo que está prestigiando. Então, a ideia é que a pessoa possa pensar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e fazer um questionamento. Qual é a qualidade de vida que eu quero ter aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, aos 100? Né? Eu ainda brinco com o exemplo, né, que eu tenho que ter eu tenho particularmente que ter essa acuidade, porque minha mãe já é centenária, né? Ela já fez 101 anos. Então, fatalmente, eu vou ter uma longevidade assegurada de alguma maneira. Né? Então, a ideia é você ter uma atividade com vida saudável, com capacidade financeira, para poder bancar o seu padrão de vida. Meu projeto é 103 namorando. Então, eu quero saber. Bem legal. Ótima escolha, ótima escolha. Mas também tem que ter planejamento financeiro associado, né? Sim. Então, o estímulo que a gente tem que ter é sempre nos questionar que qualidade de vida eu quero ter na minha jornada. Né? E, fundamentalmente, lá quando, mais na frente, a nossa capacidade laboral ela vai decaindo. Naturalmente, faz parte da natureza humana. Né? E aí a questão é, quem é que paga essa conta? De onde vêm as fontes? Porque, como eu disse, nós não fomos treinados e educados para gerar patrimônio e esse patrimônio pagar o nosso padrão de vida. Né? Fomos educados para trabalhar e pagar conta. Quando a gente começa a entender que nós precisamos, ao longo do tempo, estar fazendo uma poupança, investindo, tendo essa reserva de liquidez, investindo no curto, no médio e longo prazo, que são as diferentes fontes de renda, de investimentos que nós vamos fazer, quer seja em ações, quer seja em fundos, ou comprar um terreninho, começar a construir casinhas e poder construir kitnets, né, na verdade, e hoje gerar renda. Tem diversas formas, ou criar um produto info hoje, né, que você pode começar a vender pela internet, como você, né, Marta, você tem diversos produtos aí no teu portfólio que você vende já, então eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Criar produtos, na verdade, que vai ter sempre pessoas demandando, sempre pessoas necessitando, que é fonte de renda que você pode estar estabelecendo ao longo da sua jornada. Então, assim, nesse sentido. Tem uma pergunta da Rosana, mas eu também vou pedir um favor, gente. Quem não segue o Adenias, por favor, Adenias, escreve para mim o seu Instagram. Adenias G Filho. Adenias G Filho é o meu Instagram. Tem poucas postagens lá, mas com certeza daqui para frente, dentro desse trabalho que eu estou começando a fazer, retomando. E a galera do Adenias que não me segue, eu convido vocês a me seguirem também. E isso sempre é uma forma de. Com certeza, muitas pessoas vão passar a seguir, porque eu mandei para muitas pessoas que estão entrando aqui. Gratidão. A Rose também é uma amiga, está entrando. A Sandra Mia, que já esteve passando por aqui também, gratidão pela participação aí, por ter aceito o convite, né, desse diálogo, esse bate-papo, que é muito interessante, sendo provocada a falar sobre dinheiro. Sim. Eu me estimulo. Eu acho que é muito importante, sabe, a gente falar sobre alguns assuntos, e dinheiro é um deles. Tem a Rosana aqui que fez uma questão, ó. Acho que existe uma preocupação com a velhice. Como deveríamos pensar o longo prazo nesse sentido? Como planejar a velhice? Residencial, casa de repouso, remédio, plano de saúde? O Giuseppe da Itália está aqui. Agora que é porque eu fiquei subindo devagar para não perder. Então, ela perguntou assim, como você acha que deve planejar a questão da velhice mesmo? Assim, como é que a gente... Eu acho que até eu vou dar o meu palpite. Eu acho que isso é um momento, porque tem pessoas diferentes. Tem pessoas que têm família, que podem ter uma família apoiando.
Eu sou uma pessoa que não tem filhos, por exemplo, eu tenho sobrinhos, mas eu não acho que é obrigação nem de filho, imagina de sobrinhos, né? Então, isso vai depender de cada situação mesmo. Mas, vamos lá, passar a pergunta para a Denise. Então, eu tenho que falar um pouco da minha experiência, né, até o que acontece hoje na minha família. Uhum. Sem sombra de dúvida, né, quanto mais, como a Márcia colocou bem, quanto mais fontes de renda nós tivermos, mais conforto fatalmente nós vamos ter no futuro. Né? E sempre será uma opção, sempre será uma escolha, né, da família, muitas vezes, ou até da pessoa que vai se tornando jovem há mais tempo, né, vai querer, por opção, ficar num asilo, ficar numa casa de repouso. Hoje tem casas de cuidados de idosos assim, de altíssimo nível. Então, pode ser uma escolha no futuro. Então, vai depender muito de cada família. Né? No nosso caso, graças a Deus, a gente tem uma irmã que toma conta da minha mãe. Né? Ela recebe por isso, ela poderia estar desenvolvendo uma atividade profissional fora e receber. E muitas vezes as pessoas criticam, mas é da família, vai ter que receber para cuidar da mãe. Vai. Eu acho justo e até necessário, porque se a pessoa não vai, poderia estar ganhando numa atividade externa, e o cuidado que normalmente o parente tem, o familiar tem com o idoso, que requer muito cuidado, é fora de série, não é comparável, muitas vezes, nem com as melhores casas de repouso, né? Ou até com terceiros que possam tomar conta. Então, eu acho que por isso que vem essa questão de planejamento financeiro. O quanto mais cedo possível você começar a fazer um planejamento de investimentos gradualmente, você vai percebendo ao longo do tempo o poder do dinheiro e da acumulação. Normalmente, depois do 5º ano que você começa a investir, você começa a ter o juro já sendo maior do que o próprio capital que você investiu. Então, a ideia é você fazer essa revisão, né, vamos dizer assim, do seu orçamento, dos seus gastos, etc., e começar a estabelecer propósito. Não, eu quero ter uma renda futura recorrente, vamos dizer assim, de tantos mil reais por mês. Ou seja, tem planejamento, e eu faço esse trabalho hoje de diagnóstico, dando esse direcionamento para as pessoas poderem, através de simulação, né, estabelecerem uma forma de você começar a poupar e investir, né, de uma forma disciplinada, para você ter um volume de renda no futuro que vai satisfazer o seu padrão de vida, o seu conforto, com medicamento, plano de saúde, que normalmente, depois dos 59, se não me falha a memória, acaba dobrando de preço. Então, a gente precisa ter esse olhar aí no futuro, o quanto antes, o quanto mais cedo, melhor. Sim, a Márcia até falou aqui, a sua amiga, que educação financeira é fazer boas escolhas, ter bons hábitos, e teve um momento aqui que ela disse que tem várias fontes de renda. Eu vou contar uma experiência minha. Eu sou formada em educação física, e estava fazendo o processo de mudança para a internet desde 2017. No meio do Covid, quem me sustentava, eu sou autônoma, quem me sustentava era as minhas aulas de educação física como personal. Eu trabalhava com muito idoso. E no meio do Covid, eu perdi 50% de alunos. Por quê? Não que eles não tivessem condições financeiras, mas eles não sabiam ter esse hábito, que eram idosos, de mexer em celular, ter aula no celular. Eu fiquei, de repente, 50%, fiquei sem. No meio do caminho, fui atropelada. Literalmente, fui atropelada. Não pelo Covid, pelo carro. Aí, fiquei toda machucada. E aí, o que acontece? Eu que estava fazendo o processo de transição de uma maneira super devagar, para vocês verem, eu estava desde 2017, cara, eu falei, eu não tenho corpo para trabalhar. Não tenho, porque eu tinha machucado pra caramba. Então, era até engraçado que eu vinha para a internet, você me via assim, que você está me vendo daqui para cima, mas não sabia o que acontecia aqui embaixo. Assim. Era gesso para cá, quadril que tirou de lugar, era isso, aquilo. Então, aqui eu não machuquei, assim, mas embaixo toda machucada. E foi o que me segurou. E foi tão engraçado que eu vi assim, como, apesar daquela fonte tinha sido pequena, sabe? Estava sendo pequena, foi a fonte que abriu as portas, porque por mais que você fale assim, o Covid entrou, mas as contas continuavam chegando, a luz continuava chegando, o condomínio rolando e tudo mais. Então, assim, é uma situação engraçada que eu vejo hoje em dia. Nunca ter uma fonte só. Sempre você abrir possibilidades das entradas no código, porque foi isso que, apesar de ser pequenininha, na hora necessária, é como se eu chegasse, abrisse a compota e começasse a vir. E hoje é o que me sustenta.
A internet é o que me sustenta. Eu tenho uma aluna só de educação física por uma coisa de carinho mesmo. Uhum. Tem uma coisa que a Márcia está colocando aqui que é importante, muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Nosso sistema financeiro, ele atua com o sistema de capitalização, né? Porque você tem dois conceitos, né? Você tem os juros simples e juros compostos. Tanto para investimento como para dívida, no Brasil o sistema é de capitalização. Então, quando as pessoas entendem que se ela está aplicando R$ 100 e no mês seguinte vai estar acumulando juros sobre o principal e rendendo sucessivamente, né, capital sobre juros, isso vai gerar uma capitalização e esse volume de recursos ele cresce muito rapidamente. Por isso que as dívidas das pessoas, hoje a gente tem aí lá 68, 69 milhões de brasileiros que não conseguem pagar suas contas em dia e os juros que eles estão devendo é capitalizado. Só que o inverso funciona da mesma forma, embora com taxas diferentes, completamente diferentes. Então, é importante as pessoas entenderem que quanto mais nós utilizarmos o poder do dinheiro a nosso favor, mais benefícios nós vamos ter no futuro. Porque o que a gente percebe hoje, né, vale para o mundo corporativo, vale para a pessoa física, as pessoas fazem um esforço muito grande para fazer com que o dinheiro trabalhe contra ela. E aqui, na verdade, a gente tem que ter um olhar de que o dinheiro tem que ser o nosso escravo e não nós nos tornarmos escravos do dinheiro. Ele tem que trabalhar para a gente. E eu chamo a atenção, né, que o dinheiro é como se fosse um grande amigo da gente. Né? Desafora o seu amigo para você ver, ele vira as costas e vai embora. Né? Então, se você desaforar o dinheiro, e é muito comum a gente perceber que as pessoas desrespeitam o dinheiro, né, de uma forma muito assintosa, que é quando você paga juros sobre as suas compras, quando você faz excesso de parcelamento. Né? E é interessante que a mídia, né, o marketing publicitário sempre chama a atenção da gente de que, olha, 10 vezes sem juros, 20 vezes sem juros, aquela coisa toda, e as pessoas acreditam nisso. E a gente tem que entender que é uma mentira, isso não é uma verdade. Né? É uma enganação. Não existe nenhuma possibilidade de nós comprarmos algum bem ou serviço parcelado que esteja sem juros. Está embutido no preço sempre, né? Porque dinheiro é como se fosse um produto. Se você aluga esse produto, né, de alguma forma você tem que pagar uma remuneração para alguém. Se você aluga uma casa, você paga aluguel. Se você aluga dinheiro, que dinheiro que você não tem, você vai pagar um aluguel por ele, que é os juros. Então, é muito importante as pessoas terem essa noção, muita clareza de que a estratégia mais adequada é você fazer o dinheiro trabalhar para você. Por isso que, utilizando o benefício, né, dos juros compostos, o valor seu, ao longo do tempo, vai gerando cada vez mais renda, né, pela acumulação que você pode fazer. E aí, o que é interessante? As pessoas, de um modo geral, acabam pensando, raciocinando de que só vou investir se sobra dinheiro. E aí não sobra. Né? Então, o que nós orientamos, né, com bastante objetividade? Se você estabeleceu aqueles propósitos de curto, médio e longo prazo, você está assumindo, as pessoas estão assumindo, que aquilo que você está definindo como propósito é algo extremamente importante que você não abre mão de realizar. Eu não abro mão de realizar uma aposentadoria sustentável daqui a 10, 15 anos. Eu não abro mão de realizar a minha liberdade financeira ou a minha independência financeira daqui a 20 anos. Ou quanto mais cedo, melhor. Quando você define isso, de curto, de médio e longo prazo, você vai definir quanto custa. Quanto eu preciso de investir no longo prazo para ter uma renda de 10 mil reais por mês? É só fazer uma conta, fazer uma simulação de taxa de juros, inflação. Tem alguns aplicativos que eu até oriento as pessoas nesse sentido, de fazer uma simulação e estabelecer, se você tiver disciplina e aplicar 10 mil agora e mais R$ 1.000 por mês durante 20 anos, você vai ter lá 2, 3 milhões de reais. Mais ou menos assim. Né? Então, quando você começa a perceber que você pode fazer esse movimento, o que você deve fazer inicialmente? Né? Se você já definiu quais são os seus propósitos, quanto ele custa, em quanto tempo você quer realizar, você já vai separar, né? Tem até a Márcia aqui, eu vou fazer um trocadilho, mas é verdadeiro, a Márcia, que está nos ouvindo aqui, ela tem um site, ela é educadora financeira, pague-se primeiro. Então, é esse conceito. Se eu definir meus propósitos, meus objetivos, definir quanto custa e quanto tempo, eu já tenho que reservar esse dinheiro, eu me pago primeiro, eu salvo esse dinheiro primeiramente,
Depois que eu salvei esse dinheiro para aquilo que nós já definimos que é mais importante de realização, satisfação pessoal, aí eu faço meu padrão de vida. Então, se você ganha 10 e você definir que você tem que poupar 50%, 5 mil vai ser o seu padrão de vida dali para baixo. Porque outro valor você vai estar investindo adequadamente para aquilo que você quer realizar no curto prazo, ou para aquilo que você quer realizar no médio prazo ou no longo prazo, porque cada tipo de investimento para curto, médio e longo prazo são características diferentes, são oportunidades diferentes de investimento. E aí a pessoa tem que entender um pouquinho, buscar esse conhecimento. Olha, se eu quero utilizar um recurso no curto prazo, até pode ser na poupança, não é nenhum investimento hoje com grande rentabilidade, até prejuízo em alguns momentos, mas ok, eu tenho liquidez, eu tenho esse dinheiro para qualquer momento que eu queira resgatar ou realizar aquele propósito. Se é médio prazo, até 5 anos, a estratégia de investimento é diferente. Os fundos são investimentos, os papéis são diferentes, ou até título do governo e assim por diante. E no longo prazo também é diferente. Então, quando a pessoa conhece esse mecanismo, e é uma coisa muito interessante que eu gosto de chamar a atenção, nunca invista o seu dinheiro onde você não conheça. Que é muito comum, e hoje em dia, minha gente, o que a gente mais observa são golpes, que a gente está sendo acossado a todo instante, de altas rentabilidades, de 5%, 10% ao mês, não existe. Normalmente, eles fazem uma âncora, eles fazem um chamariz, pegam algumas pessoas para divulgar que estão ganhando muito dinheiro, outras pessoas são influenciadas, formam tipo pirâmide, na verdade, e acabam tendo altos prejuízos. Conheço pessoas que venderam casa, que venderam carro para investir numa única oportunidade. Perderam tudo. Uau. Então, até na orientação estratégica de investimento, nunca com o Warren Buffett deixa um ensinamento para a gente, que nunca invista ou nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Você tem uma estratégia de diversificação para alocar, que se tiver uma volatilidade, onde você está alocando seus recursos em fundos, título do governo, ou que seja, ou em moeda estrangeira, não afeta o seu patrimônio, porque ele está diversificado. Então, e outra coisa importante, quando se fala em investimento também, é as pessoas saberem que existe um limite de garantia dos investimentos. E muitas pessoas não têm consciência disso, não têm esse conhecimento. Qual é o limite hoje? Para você, a instituição que você estiver fazendo um investimento quebrar, por exemplo, você tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, de até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Tem umas outras regrinhas, mas assim, no conceito geral, no sentido que as pessoas têm que ter a acuidade de que se estiver alocando recurso extremamente elevado numa única instituição, a gente já chama atenção, olha, faz uma diversificação, aplica em outras instituições, não no mesmo grupo empresarial, diversifica, porque se tiver uma ruptura, algum problema, você pode perder tudo. Até o limite de 250 mil está garantido. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente fala de investimento e chama as pessoas a atenção para que elas tenham, primeiro, conhecimento. Até porque é uma coisa também interessante, e as pessoas às vezes não percebem isso, todo investimento tem custo. Ele vai ser um custo, muitas vezes, taxa de administração, se for fundos especialmente, vai ter um fundo que assegura uma garantia, uma rentabilidade, enfim, você sempre vai ter lá uma taxazinha que você paga. O que é importante a pessoa conhecer? É saber quanto está custando aquele tipo de investimento que ela está fazendo. Quanto está tendo de rentabilidade, olhar sempre, que às vezes as pessoas também não se dão conta disso. Taxa de juros versus inflação. Então, às vezes, a inflação está tão alta que a taxa de juros não compensa a rentabilidade. Então, você tem que ter esse olhar, porque a inflação impacta no teu rendimento. Então, vai procurar sempre investimentos que pagam acima da inflação. Ou seja, paga uma taxa de IPCA, por exemplo, mais alguma coisa. Que aí o mais alguma coisa se refere aos juros, porque você está fazendo uma atualização monetária pelos índices de preço, e o mais alguma coisa é um juros que vai estar embutido nessa rentabilidade. Então, significa que você está tendo um ganho acima da inflação. E isso é importante, porque ao longo do tempo, e outra coisa importante também, quando se fala de investimento ainda, supondo que você iniciou um investimento
e vai investir por 10 anos. Todo mês você vai estar fazendo esse investimento. O que nós chamamos a atenção é que esse valor que você começou, por exemplo, de R$1.000 que você está investindo mensalmente, a cada ano você tem que também corrigir esse valor. Porque as pessoas acabam, ao longo do tempo, acham que esse R$1.000 vai ser para os 10 anos. Não. No ano que vem você atualiza pela inflação, com mais um capzinho, um valor a mais, um percentual a mais, para que você, para qualquer volatilidade que ao longo do tempo possa acontecer, você continua mantendo minimamente o seu poder aquisitivo. Então, esse detalhe de estratégias de investimento, as pessoas não se dão conta. Eu conheci uma pessoa, fui fazer uma palestra há um tempo atrás, uma galera só de investimento, cabeça assim bacana, né? E aí tinha um senhor também, né? Veio me procurar, pô, foi que legal, etc. Mas ele veio fazer uma queixa muito séria, que ele investiu por anos, num fundo de previdência, lá não me lembro agora, e que o rendimento, a renda que ele estava tendo era extremamente pequena, né? E a pergunta básica que eu fiz foi, tá bom, por quanto tempo você investiu e qual o valor que você investiu? Você atualizou o valor de investimento? Ele falou, não. Se você não atualizou, como é que você gostaria de ter uma renda maior? Então, são detalhes, muitas vezes, que a gente acaba, eu diria, ouvindo muitas vezes o gerente do banco, né? Eu não gosto de criticar, mas é fato, é a realidade, ouvindo só o gerente do banco sem outras fontes de informação, e acaba sendo direcionado para uma estratégia completamente equivocada, né? Porque, na verdade, eu sempre digo que existe uma agenda conflitante entre o interesse do gerente do banco e o interesse do cliente. Porque quem paga o salário do gerente, né, é o banco. Então, nem sempre os gerentes vão oferecer as melhores oportunidades, né? Então, a grande dica, né, que a gente procura dar é procure buscar conhecimento sobre planejamento financeiro, procure buscar conhecimento sobre investimentos. E um exercício que eu gosto de chamar a atenção para as pessoas começarem a ter esse contato, essa familiaridade com o mercado financeiro, vai na plataforma do Tesouro Direto, uma plataforma de títulos do governo, tem várias simulações que você pode fazer lá, né? E até você adquirir segurança que aplicar dinheiro no mercado e você mesmo tomar as decisões de investimento é muito simples, não tem muito segredo. É só ir buscando um pouco de conhecimento e perder o medo, porque às vezes as pessoas têm medo de investir, porque têm medo de perda. As pessoas não sabem trabalhar com a perda. Esse é um aspecto de crença limitante ou até psicológico, né? Que a gente trabalha também um pouquinho, apesar de não sermos psicólogos, né? De orientar as pessoas a perderem, fazer um exercício prático, né? De estar investindo, vendo como é que funciona o mercado, perceber a volatilidade, né? Para poder ter mais segurança e aos pouquinhos ir investindo. Porque a questão do... Perdão. Quando você fala de perda, eu não entendi. Como é isso de lidar com a perda? A perda é a seguinte, é você investir na poupança, por exemplo, ter um rendimento de 5% ao ano e a inflação é 10%. Ah, entendi. Você perdeu 5%. Entendi. É essa perda que as pessoas têm medo, né? Porque já ouviu falar, eu atendi foi interessante, recentemente uma pessoa que estava com bastante dificuldade financeira, e é importante assim, olha, o nosso comportamento com as finanças, com o dinheiro, ele está associado ao nosso DNA. E aí a pessoa fala, pô, mas Adenias, como DNA? Né? Na verdade, está associado a diversos aspectos, né, anteriores, vamos dizer assim, até a ancestralidade, mas é outro papo, um outro momento, mas está associado muito à nossa educação. Como é que eu fui educado, como é que meu pai trabalhava com dinheiro, como é que minha mãe trabalhava com dinheiro, como é que o meu ambiente familiar, né, trabalhava com dinheiro. E aí tem duas vertentes muito interessantes. Se a criança viveu, né, na sua infância, num momento de extrema pobreza, extrema dificuldade, e ela vê as dificuldades da família, ela vai colocar assim, uma crença na cabecinha do seguinte: quando eu crescer, eu vou ter tudo o que eu quiser. Bacana. Eu acho que é legal. Ela vai ter um determinado comportamento de tudo que ela quiser, não é com o dinheiro dela. É com o crédito. É com o cartão de crédito. É com o cheque especial. Então ela vai adquirir risco de adquirir uma compulsividade pelo consumo para suprir aquela lacuna que foi criada na infância. E eu tenho N casos de atendimento que é exatamente esse perfil. Exatamente. Nossa.
E aí você tem um outro perfil. Aquela criança que foi criada no mundo da abundância, com muito dinheiro, levantava o dedo, né? O pai já dava, a mãe já atendia, enfim, tinha tudo que você imaginar. Qual é o risco dessa criança ter problema financeiro no futuro? De não dar valor às coisas. Há um grande risco de gastar o dinheiro da família, né? Queimar muitas vezes a herança muito rapidamente, se o pai deixar, porque ele não valorizou, não aprendeu a valorizar o dinheiro. Então são os dois perfis, né? Que eu já encontrei, já fiz trabalho nesse sentido, né? Tentando mostrar pontos de vista diferenciados para que as pessoas possam, de alguma forma, assimilar essa forma de como cuidar bem das finanças, né? E, fundamentalmente, criar patrimônio e gerar um bem-estar futuro. Então, é isso. Então, eu já sabe que o Adenias vai voltar, né? Porque é muito interessante que a gente acabou nem olhando a parte empresarial, eu acho que é legal a gente voltar falando da parte empresarial, mas a minha pergunta é assim, você vai fazer um atendimento, normalmente, qual é o X normalmente de atendimento, como é que é isso, se tem 10 sessões, ou depende de cada caso, e você dá de cara com o perfil desse, imediatista, impossível, paciente, ou mania de comprar tudo. Dá para mudar? Então, a sua questão ela é muito sensível, eu diria, né? Porque tudo depende do primeiro diálogo que a gente vai ter com a pessoa, né? Tentar entender qual é o perfil. Eu já encontrei pessoas extremamente compulsivas, né? E aí tem alguns cases interessantes, até para comentar. Um dos cases é uma pessoa, depois de uma palestra, me procurou, né? Esse foi um público de tinha 450 pessoas naquela palestra, foi muito legal. No final ele me procurou, tal, pô, Adenias, foi muito legal a dica que você deu, puxa vida, caiu muitas fichas para mim e tal, etc. E ela falou, eu sou compulsiva. Eu falei, a quê? Eu sou compulsiva a sapatos. Eu tenho 700 pares de sapatos. Eu falei, cara, que legal! Sensacional! Fiz assim mesmo, fiz assim mesmo. Sensacional! Aí ela olhou seriamente para mim, meio estarrecida, assim, mas como que você está todo feliz, né? Assim, não, é o seguinte, você tem pessoas que optam em tesouro direto, né, em CDB, em fundos, em previdência, tal, etc. Você optou em investir em sapato, é uma escolha, não tem problema, né? Faz parte da vida, tá, etc. Depois ela parou assim e falou, puxa vida, mas o que você acha que eu posso fazer? Eu falei, em primeiro lugar, você não vai, na sua vida toda, você não vai usar esses sapatos, né? Ele deve estar ressecado, enfim. O que eu recomendo? Abre um brechó, para tentar recuperar uma grana, né? Você pode recuperar algum dinheiro, ou então faz doação, faz um bem para muitas pessoas e faz doação. A saída que eu dei para ele foi bacana, foi um diálogo bacana, no sentido de dar muitas dicas. Quando eu identifico nos atendimentos, as pessoas me procuram, né, para ter esse diálogo e tal, que é compulsiva, aí eu não trabalho. A compulsividade é problema psicológico. A pessoa tem que ter, eu dou orientação, estimulo, tarará, mas eu sei que não é suficiente, né, só a orientação, vamos dizer assim, conceitual, orientação técnica, um pouco mais a orientação comportamental, que o nosso trabalho é comportamental, né, eu percebo que precisa ter um apoio psicológico, não tem jeito, né? Que aí é uma outra técnica, são outros especialistas, né? Então eu indico para a pessoa seguir, tem profissionais que a gente tem conhecimentos, e a gente orienta ela a buscar esse caminho, né? Então, é nesse contexto que a gente trabalha. E aí, dependendo da situação, você pode fazer uma sessão, 2 sessões de termo de planejamento, né? Eu atendo, por exemplo, um grupo de família, toda manhã é um dia que eu fico o dia inteiro só fazendo atendimento. Um grupo de famílias que fazem parte do programa assistencial. Então, toda quarta-feira eu fico o dia todo só atendendo os familiares, dando esse apoio no sentido de eles reorganizarem a vida financeira, para que no período seguinte eles possam continuar investindo na educação, porque é um grupo que recebe auxílio educação, bolsa educação, né? Então, a ideia, na verdade, é que, como é uma bolsa de 1 ano, nesse 1 ano eu ajudo eles a se reorganizarem para que eles possam adequar seu padrão de vida, suas finanças, para que continuem investindo lá na frente na educação investindo na educação dos filhos. Então, isso é um trabalho interessante. Então, vai depender muito, né, do perfil da pessoa e o que ela busca também. Tem pessoas que não, eu quero só investimento. Então, tem uma área específica, eu falo os investimentos conceitualmente, mas eu não sou especialista para dizer, agora você vai investir na ação A, ação B, ação C, porque eu não tenho essa qualificação. Eu posso dar orientação
geral de investimento sem nenhum problema, mas só não posso direcionar aquele recurso. Até porque quando as pessoas vão começar a fazer investimentos, o mercado exige que ela faça um perfil, se ela tem um perfil agressivo, se é um perfil moderado e assim por diante. Então isso é importante porque o especialista em finanças só vai aplicar o dinheiro daquela pessoa de acordo com o perfil dela. Não vai fazer diferente. Né? Porque se ela tiver um prejuízo, eu sou conservador e o meu orientador financeiro vai aplicar no fundo agressivo, está errado. O meu perfil não é para isso. Então também tem esses detalhes que é importante as pessoas saberem que para investir também tem que ser adequado ao perfil de investimento, direcionamento do dinheiro dela. Entendi. A Márcia falou assim que a mãe dela era compulsiva por sapato. Quem falou? A Márcia, eu não sou compulsiva por sapato, mas eu adoro sapato, eu tenho mania de sapato. Tinha uma loja aqui que estava fechando no Açaí, fechou o espaço. Aí a mulher botou para vender promoção assim, compre 2 e ganhe 1. Bacana, meia dúzia de sapato. Mas é verdade, mas depois eu pensei, caraca, cara, eu consegui com meia dúzia de sapatos, que exagero. Mas não estou compulsiva, não. Mas deixa eu te falar, no caso assim, por exemplo, o tempo de duração vai depender por exemplo, a pessoa de como está o estado dela, ou da dívida dela, como é que é isso? Uma pessoa física. Eu vou trazer você só para pessoa jurídica agora. Mas como é que é então, isso? olha só, essa colocação é muito interessante, Marta. Eu tenho atendido muitas pessoas em dificuldade. Tem pessoas investidoras e tal, mas tem muitas pessoas com dificuldade. Né? E elas não sabem por onde começar. Né? Porque o processo de endividamento, ele é gradual. Salvo exceção, problema de doença, uma enchente, Deus o livre guarde, que aconteceu um incidente na família e tal, salvo exceção, o processo de endividamento é gradual. Porque a pessoa vai recebendo estímulos de consumo, vai recebendo ofertas de crédito, e ela vai criando uma crença de que aquele crédito faz parte da renda dela. E quando ela vai ver, né, ela está realmente com um buraco muito grande em termos de finanças. Então, qual que é o primeiro grande passo? É as pessoas darem transparência, porque o grande problema que a gente enfrenta hoje eu diria que é o receio da pessoa abrir o seu coração, vamos dizer assim, para alguém, para um estranho, de que ela está com um problema financeiro, e especialmente dentro da família. Né? Então, as pessoas se sentem muito assim, frustradas muitas vezes, de estar, às vezes, numa posição de ganhando muito bem, mas totalmente endividado, porque já comprometeu aquela renda através do contra-cheque, do bilhete de pagamento, assim por diante. Então, a grande estratégia é você reconhecer que você precisa fazer esse tratamento financeiro, que às vezes eu brinco, né, que eu sou o doutor finanças, né, para as pessoas falam assim, eu tenho que conhecer, eu tenho que conhecer aqui o que está debaixo do carpete, porque eu não sei a medida do medicamento que eu vou oferecer para você. Então eu preciso conhecer com toda a transparência, descortinar toda a situação, se deve para a agiota, se deve para o pai, para a mãe, para o vizinho, não importa. Coloca tudo na mesa. Né? Porque tudo que a gente põe luz, a gente vê com mais clareza. Perfeito. Aí aparecem as opções, as alternativas que eu vou examinar de estratégia de negociação. Com cada dívida tem uma característica diferente. Se eu estou devendo para o cheque especial, tem uma característica. Estou devendo para o cartão de crédito, tem uma característica. Tem diversas características, né? Ou para as lojas, enfim. Então, a ideia de se colocar no papel e apresentar para o consultor, e eu poder enxergar, onde eu posso colocar o dedo. Olha, aqui, vamos deixar um pouquinho de lado isso aqui, vamos montar uma estratégia para você liquidar esse valor aqui que é maior. Mas tem um conceito que eu chamo a atenção das pessoas, é assim. Devo, não nego, pago como e quando posso. Que é o que oriento as pessoas a se empoderarem da sua vida financeira. Ok, só vou negociar com a instituição dentro daquilo que eu posso e tenho capacidade de pagar. Porque a pressão psicológica de cobrança e a vergonha que a pessoa tem muitas vezes de ver o nome dela protegido, que na verdade é o nome com restrição de crédito, ela vai procrastinando a
se ela tem vergonha de abrir o jogo com as pessoas, né? Então, a ideia de você descortinar todo esse processo facilita a vida do consultor para dar a melhor orientação possível para ela. Vai ter coisas que vai ter deixado para depois, não tem jeito, né? Para primeiro ela recuperar minimamente a sua saúde financeira, identificar qual é a sua capacidade de pagamento e estabelecer uma estratégia de negociação. Muitas vezes, o tempo, né, ele corre a favor do devedor. E dependendo do valor, tem estratégias que a gente vai orientando para poder ela realmente ir reorganizando. E sempre a pessoa fazer a proposta de pagamento. Nunca aceitar de pronto aquilo que o banco oferece. Porque ele vai estar oferecendo nas condições dele e não nas condições que a pessoa tem capacidade de pagamento. É essa mudança que às vezes a pessoa tem receio de assumir, né, de se empoderar e buscar uma solução mais inteligente, vamos dizer assim, entendeu? Então, o meu trabalho é mostrar exatamente, né, como funciona o mercado financeiro, quais são as melhores estratégias, quais são, como eu passei por isso, né, eu aprendi, eu fiz um MBA, né, de negociação, etc. Então, eu pego todo esse conhecimento e compartilho com as pessoas, né, para que ela possa efetivamente dar uma solução e que ela faz isso com tranquilidade. Ela não faz tomando tarja preta, ela não faz fazendo tratamento psicológico, ela faz por conta dela. Ela assume os seus hábitos de consumo, ela assume o seu orçamento, ela assume a sua capacidade de começar a enxergar o futuro de forma diferente. E olha que bacana, porque você resgata até a dignidade nisso que você está falando, porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa associa o fato de estar com dívida como se ela estivesse sem valor, sabe? Ela fica com vergonha por causa disso. E aí, quando você chega e fala, olha, eu já passei por isso, e isso, apesar disso, eu sou... Olha, assim, bacana isso, eu sou consultor financeiro, você se coloca num espaço de vulnerabilidade, de humanidade. Primeiro eu quero bater palminha, sabe? A menina até falou isso, bater palminha é verdade, porque assim, isso é muito verdade, sabe, gente? E a gente vê que assim como ele superou, a gente também pode superar. Isso é bacana, né? Porque você acaba sendo um exemplo, você acaba sendo uma inspiração e um exemplo. E nessa sua verdade de tirar a roupa, tirar a roupa que eu faço, chegar e ficar nu, mostrando... Se desnudar da sua realidade. Porque o que a gente fica muito com medo de mostrar nossa vulnerabilidade, medo de mostrar nossa verdade. E isso dá uma grande alternativa de trazer luz para falar, opa, aqui está tendo um vazamento, né? Vamos olhar para consertar, né? Dentro do possível. Eu acho que fica bem bacana. Deixa eu só falar uma coisa com a galera, gente, porque o Instagram já tem 1 hora. Quando é duas pessoas conversando, às vezes, para baixar, ele dá uns... Eu quero salvar esse vídeo, lógico. Ele dá uns revertérios. Assim, quando passa muito de 1 hora, ele fica com... Eu já perdi algumas lives por causa disso, porque eu passei muito de 1 hora. Quando foi baixar, ele ficava rodando e não baixava e eu perdi. Eu não quero de jeito nenhum perder essa live aqui, que está maravilhosa. Agradecendo a presença do Denise. Eu gostaria de convidar você para voltar aqui para a gente continuar falando e dar até também uma ênfase à coisa empresarial, porque eu acho que hoje tem muito micros empresários que você pode dar uma luz, né, muito grande. A Suzana até falou assim, ensina um aplicativo aí para a gente, eu acho que tem o aplicativo do Tesouro Nacional, né, e a pessoa pode testar. Como é que é o nome do aplicativo, você sabe? Não, na verdade é uma plataforma Tesouro Direto. Tesouro Direto, ela pode testar ou lá mexe e já vai? Não, lá já entra Tesouro Direto, já é uma plataforma onde o governo negocia títulos e as pessoas físicas podem comprar esses títulos. Né? Não, mas eu digo assim, ela falou assim, ela queria um aplicativo, que você sugerisse um aplicativo para ela testar sobre simulação. Então, na plataforma do Tesouro Direto tem. Mas... A simulação de investimento, em função você lá, ele vai fazendo uma série de perguntas, você vai respondendo. Se você quer investir dinheiro para comprar casa, carro, passeio, férias, casamento, o que seja. E ali, em função das perguntas, você vai colocando, e até a simulação dos valores, ele já te dá o direcionamento, qual é o título do governo que é mais propício para o teu perfil, entendeu? Ele te dá esse perfil. Se é isso que ela perguntou, é exatamente isso que essa plataforma favorece a pessoa buscar esse conhecimento, porque é muito fácil, entendeu? Não tem segredo. Existem aplicativos de planejamento financeiro onde você
controla o seu orçamento, controla os seus gastos, aí é outra coisa, né? Então, uma outra técnica. Mas uma pequena planilha mesmo de Excel, se alguém tiver interesse, lá no Bem Financeiro, que eu mencionei antes, .com.br, a gente tem uma parte de downloads, tem lá diversas planilhas que as pessoas podem baixar, até siga a gente nas mídias sociais, nos canais e tal, pode baixar e utilizar. E qualquer dúvida, eu deixo o meu contato, que é no Instagram, pode me contatar no direct, né? Que é Adenias Filho, Adenias G Filho, né? No Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tocar alguma ideia, Tem algum manda lá. ponto, Adenias? Adenias G Filho ou Adenias ponto G? Não, é G Filho, Adenias G Filho. Assim, É o meu endereço no a Instagram. gente não combinou nada, mas eu vou falando que eu sigo minha intuição. Você, terça que vem, está livre esse horário de 9h30? Eu acho que, em princípio, sim. Olha, Só preciso dar uma olhada em na agenda, princípio, mas... ele está reconvidado, foi convidado novamente, porque eu acho esse assunto extremamente rico, sabe? E a gente pode até também dar uma ênfase para o pessoal, né, do simples, de meia, assim por diante. Legal, legal. Esse é vocês outro podem mercado que eu também estou atuando. pensar assim, nas as questões que vocês querem saber, que por acaso acharam, pensou depois. Vou pedir para vocês, quando eu baixar esse vídeo, marcar as pessoas, entendeu? Que a gente acha que esse assunto pode ser interessante. Agradecer os amigos do Adenias que estão aqui presentes, convidar mais uma vez para me seguirem. Agradecer os meus amigos por estarem aqui presentes também, convidar eles para seguirem o Adenias. E, querido, só gratidão, o papo foi maravilhoso, mas eu não quero passar muito por causa desse receio mesmo de depois eu não conseguir baixar, tá bom? Não, legal. Eu aproveito para agradecer a presença de todos os amigos aí que estão prestigiando esse momento. E é isso, é a gente trazer esse olhar, né, de como a gente pode se organizar financeiramente. E esse é quase que um trabalho social de uma missão que a gente está cumprindo aqui, poder ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida e trabalhar mais um pouco as suas emoções, especialmente com relação ao dinheiro, porque dinheiro deixa de ser emoção. Gratidão aí para todos. Eu vou até fazer um spoiler aqui, eu vou começar. Existe uma técnica chamada EFT, Emotion Freedom Techniques, que são técnicas onde a gente bate meridianos de acupuntura. E eu vou fazer a série 23, que vão ser 23 vídeos, sempre abordando limpezas de crenças limitantes relacionadas a dinheiro por R$ 23. Tá? Por que 23? Porque eu não sou cristã, mas eu gosto de ler a Bíblia, e na Bíblia tem aqui o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero levar essa visão. A gente tem uma potência dentro da gente e a gente pode fazer com que as coisas não faltem. Mas a gente precisa liberar, trabalhar, estudar, pegar dicas com os profissionais como a Adenias para a gente mudar a nossa vida, né? Então, amores, gratidão, tá? Adenias, muito obrigada pela sua presença. Então, a princípio, obrigado pela oportunidade. Dia 21 é sexta, 20, 18, dia 17, a Denise provavelmente está aqui 9h30 comigo de novo para a gente fazer um excelente live de novo, tá bom? E todos convidados. Um prazer. Beijo no coração. Tchau, tchau.